Regina, ontem o presidente Jair Bolsonaro repercute um documento, uma carta em suas redes sociais e deixa o país numa tensão muito grande. Como que você está vendo esse movimento a partir da presidência da República? Olha, o Bolsonaro, todo mundo conhece o temperamento dele, né? Então, esse fato dos filhos dele tá sendo investigados, acho que desestabilizou ele mais ainda. Quando mexe com os filhos dele, a gente percebe que ele se desestrutura. E aí ele tinha que criar um fato para contrapor. Então, também, juntando a isso, a questão do governo dele não está funcionando em nada. Não tem nada nesse governo ainda, né? A não ser os decretos, que são preocupantes. Né? Então ele tinha que fazer alguma coisa. Esse texto, ele está dando um recado que alguma coisa vai acontecer. Agora o quê? A gente tem que especular, né? Pode ser a saída Jânio, por exemplo. Fazer uma comoção, que ele ainda tem um apoio na rede social, principalmente. Ele ainda tem uns seguidores muito fortes, embora metade seja fake, seja robô, mas ele tem um povo que ele pode mobilizar. Inclusive estão chamando a mobilização para o dia 26, né? Ou ele faz alguma coisa de impacto, que isso preocupa muito, todo mundo sabe isso é grave, que eu vou dizer, mas é história também. O Hitler, quando estava se sentindo ameaçado, quando as pessoas, os oficiais principalmente, começaram a se revoltar, ficar descontente com ele fez a tal da noite das facas longas, que foi matar um bocado de gente do lado dele que já estava começando a pular fora, né? Então, a gente não sabe o que é capaz de fazer. Não estou dizendo que ele vai... Fala-se muito em fechar Congresso, Supremo, você acredita nisso? Eu não sei se ele tem força para isso, não, porque para fechar o Congresso ele teria que ter o apoio dos militares. Eu acho que ele não tem esse apoio para fechar o Congresso. Mas uma coisa assim, uma loucura dessa. Aí eu quero ligar isso à questão do decreto das armas. Eu fiquei muito preocupada quando eu vi todo mundo ficar calado, passivo, diante daquele decreto. Primeiro assim, armamento é uma coisa séria, tinha que ser projeto de lei. Existe uma lei de desarmamento, então tinha que ser um projeto de lei. E ele fez um decreto muito grave e ninguém se mexeu. Pensa bem, para que foi aquele decreto? Até hoje está valendo esse decreto, ninguém ainda esboçou nenhuma reação a ele. E está todo mundo comprando arma. Todo mundo quem? As milícias estão comprando arma. Elas estavam desfalcadas porque prenderam aquele paiol de arma deles, armas e munição, e eles estão comprando, está se armando. Então, uma loucura pode acontecer nesse país. Não é descartável isso, porque a gente sabe do alinhamento dele com as milícias. Então, se ele se sentir desesperado, ele faz qualquer coisa que chame atenção. Ou um novo atentado, por exemplo, ele quer causar uma comoção. E alguma coisa ele vai fazer nesses dias. Que eu não sei se seria a renúncia simplesmente, eu acho que ele não faz uma renúncia simplesmente para entregar de mão beijada. Ele pode até sair, mas é fazendo barulho de alguma coisa extraordinária, que a gente tem que imaginar e pensar e se preparar para qualquer que seja ela. A esquerda fica nessa história aí como? Como que ela se comporta e o que ela diz para a sociedade? Olha, a esquerda ainda não deu resposta para essa situação que a gente está, né? Incluindo o nosso PT, não deu respostas consistentes. A gente não pode chamar de resposta só porque foi feita aquela grande mobilização, foi bom, mas foi em cima de um item que mexe com todo mundo, que é a educação. Essa questão agora é outra. Será que essa questão vai mexer com todo mundo de novo? Porque eu acho que precisa ter uma reação, precisa dizer que tem gente em vigília, de gente prestando atenção aos movimentos do Bolsonaro. E eu não sinto que tenha, do lado da esquerda, um movimento de atenção a isso. Todo mundo fala a palavra de ordem em rede social, mas não tem uma coisa organizada para se contrapor a qualquer coisa que venha acontecer. Eu não sinto isso. Então, não sei o que dizer nem para a população. Mobilização é uma palavra-chave para a gente. Agora, como mobilizar é outra história. O país praticamente sem presidente, num estado de tensão, e como governar um dos entes da federação que tanto precisa do governo federal, como no caso o Piauí.
O Brasil como um todo, todos os estados estão precisando do governo federal, de ações do governo federal. E não está acontecendo. O Brasil parou, o Brasil não está crescendo, o Brasil todo dia tem estatísticas negativas, estimativa de crescimento negativo, o dólar ultrapassou os R$4, a bolsa caindo. Então o Brasil vai de mal a pior, ele não tem nem o que distribuir. Eles estão dizendo que não tem mais como pagar a Bolsa Família em setembro. Então, o orçamento que nós aprovamos, do qual eu era membro da Comissão de Orçamento, já era muito apertado, já teve muito corte. E aí ele ainda está cortando esse orçamento. Eles não fizeram nada para melhorar o orçamento do país, né, para ter mais recursos, não criaram emprego, pelo contrário, aprofundaram o desemprego. Então, eles também estão perdidos nessa questão da economia. Não tem Paulo Guedes que dê jeito nesse país dessa forma. Não tem reforma de Previdência. É mentira que a reforma da Previdência vai resolver. Não resolve nada. Ela não vai acrescentar dinheiro agora, urgente, pode até acrescentar para o futuro, porque no futuro não vai ter mais aposentadoria pela proposta, né? Mas então, para agora, eles não têm resposta. Então, é muito complicado, é muito séria essa situação do Brasil, que eu acho que já estava na hora dos estudiosos estarem se juntando, conversando, fazendo aquilo que a gente fazia nos anos 70, de um pouco de rebeldia.